Olá! Neste vídeo eu vou falar sobre a reforma tributária e quais os prejuízos que esta reforma trouxe para as pessoas com deficiência na compra do carro 0 km, com isenção de impostos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Leide, sou advogada, sou uma mulher de pele branca, cabelos curtos, castanhos, uso óculos e hoje estou usando uma blusa preta. Atrás de mim eu tenho paredes brancas. Como eu sempre digo, este aqui é um espaço para a gente falar de forma simples e descomplicada sobre o direito da pessoa com deficiência. Então, se você quer ficar bem informada a respeito dos seus direitos, não deixe de assistir esse vídeo até o final, de compartilhar, de curtir. E também, se você ainda não está inscrito no canal, aproveite e se inscreva, porque aqui você vai ter informações sobre o direito da pessoa com deficiência de uma forma bem simples e descomplicada. Então, a reforma tributária foi aprovada em janeiro agora de 2025. E com essa reforma foram instituídos o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, de competência compartilhada entre os estados, municípios e o Distrito Federal, e a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS, de competência da União. Então, o projeto de lei, ele se transformou na Lei Complementar 214 de 2025. E aí, no artigo 149, ele trata, então, das isenções na compra de carro por pessoa com deficiência. A redação do artigo ficou assim: ficam deduzidas a zero as alíquotas do IBS e da CBS incidentes sobre a venda de automóveis de passageiros adquiridos por pessoa com deficiência física, visual ou auditiva, deficiência mental severa ou profunda, ou transtorno do espectro autista com prejuízos na comunicação social e em padrões restritos ou repetitivos de comportamento de nível moderado ou grave, nos termos da legislação relativa à matéria. Aqui a gente já está vendo que a lei excluiu os autistas nível 1 de suporte. Vamos lá. As deduções somente se aplicam a automóvel cuja preço de venda ao consumidor não seja superior a R$ 200 mil, limitado o benefício ao valor da operação de até R$ 70 mil. Veja bem, gente, a lei atual já diz que a isenção é sobre o carro no valor de R$ 200 mil. O que fez a reforma? Reduziu. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: você pode comprar um carro de até R$ 200 mil, mas a isenção vai ser apenas sobre os R$ 70 mil. Isso é um retrocesso, porque a lei anterior já tinha aumentado esse valor para R$ 200 mil. Seguindo, quando a pessoa for fisicamente capaz de dirigir, o benefício alcançará somente automóveis adaptados, consideradas adaptações aquelas necessárias para viabilizar a condução e não ofertadas ao público em geral. Então, olha só, para a pessoa com deficiência física ter direito ao benefício, o carro tem que ser adaptado às necessidades dela. Então, não vale, por exemplo, o que é hoje, né? Que basta, dependendo da deficiência, basta que o carro tenha uma direção hidráulica. Isso não vale mais. Ele tem isso que é oferecido ao público em geral não vale mais. Então, tem que ter um outro tipo de adaptação. Então, aqui há um problema na lei, pois o benefício fica limitado à necessidade de se fazer essa adaptação no veículo, não valendo, portanto, essas que são ofertadas ao público em geral, como é o caso de um veículo automático. Como nem todas as pessoas com deficiência física precisam dessas adaptações, o público, né, ficou restrito. Então, o público-alvo, a maioria,
né, grande parte vai ficar de fora, então foi simplesmente excluído do benefício. E aí um exemplo prático que eu vi até aqui na internet, algumas pessoas comentando, foi uma entrevista, inclusive, com um rapaz que é amputado da perna do lado esquerdo. Então, ele não precisa de uma adaptação no carro automático. E aí, mas de acordo com essa nova lei, ele foi excluído, porque como ele não precisa da adaptação, ele foi excluído desse benefício da isenção. O artigo 150 diz o seguinte: para fins de reconhecimento do direito às deduções, considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadrar em, no mínimo, uma das seguintes categorias. Aí ele lista deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual. Na deficiência visual, já incluiu aqui expressamente a pessoa com visão monocular, na qual a pessoa tem visão igual ou inferior a 20% em um dos olhos, enquanto no outro mantém visão normal. E deficiência mental. Aqui o uso do termo inadequado também, porque no caso da síndrome de Down, que é uma deficiência intelectual, ela tem que estar, então, aqui incluída nesse deficiência mental. E aí, vamos. No caso da deficiência física, visual e auditiva, aplica-se grau moderado ou grave, então excluiu as leves. Assim entendidas aquelas que causem comprometimento parcial ou total das funções dos segmentos corpóreos que envolvam a segurança da direção veicular, acarretando o comprometimento da função física e a incapacidade total ou parcial para dirigir. Ou seja, embora ele enumere as deficiências como a lei anterior, inova ao dizer que essas deficiências somente darão direito à isenção de IBS e CBS se comprometerem partes do corpo que envolva a segurança ao dirigir, acarretando comprometimento da função física e a incapacidade total ou parcial para dirigir. Então, aqui, outra restrição que não havia na lei anterior. Vamos lá, seguindo. Vocês estão vendo que estão fazendo de tudo para excluir o maior número de pessoas aqui dessas isenções. O artigo 152 diz que as deduções de alíquotas de que trata o artigo 149 desta lei complementar poderão ser usufruídos na hipótese de pessoa com deficiência em intervalos não inferiores a 4 anos, ou seja, a cada 4 anos você pode pegar uma nova isenção, né? Você pode vender o carro e terá direito aí a essa nova isenção. São apontadas, então, várias inconstitucionalidades nesses artigos aqui que tratam dessas isenções para a compra de carro por pessoa com deficiência. E aí, já as pessoas, as entidades já acionaram o Supremo Tribunal Federal alegando inconstitucionalidade desses artigos. Então, a primeira foi a ação direta de inconstitucionalidade 7.779, o relator é o ministro Alexandre de Moraes, e foi interposta pelo Instituto Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, Oceano Azul. Segundo o Instituto, as restrições impostas pela Lei Complementar 214, ao limitar a isenção de imposto para a compra de veículos por pessoa com deficiência, essas restrições vão de encontro aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da não discriminação. E aí, agora, recentemente, no dia 9 de março, foi interposta uma outra ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, desta vez pela Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, ANAPCD. A lei complementar, essa lei complementar que fez essa reforma tributária, ela entrou em vigor, mas nessa parte aí das isenções, ela só vai produzir os efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.
Então, como vocês viram, existem todas essas restrições, e aí se você já pode, comprar um outro automóvel com isenção, se você já cumpriu aquele prazo lá, e você tem intenção de trocar esse carro, você tem até o final do ano para fazer isso, porque a partir de janeiro de 2026 já está aí produzindo os efeitos a nova Lei Complementar 214, ok? Então era isso, vocês estão vendo que a gente vem, né, os últimos vídeos que eu fiz foi, mostrando para vocês esses retrocessos do passe livre, da passagem aérea e agora da isenção para a compra do carro por pessoa com deficiência. Sempre essa tentativa de, retirar direitos da pessoa com deficiência. Então era isso e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. O certo é que a gente não pode baixar a guarda. Vamos aguardar aí o que o Supremo vai dizer a respeito dessa matéria. As ações diretas, elas têm pedido de liminar, então vamos aguardar se o ministro vai conceder, ou não a essas liminares, e eu volto, assim que tiver mais notícias, mais atualizações para falar para vocês, ok? Então era isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.